Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like. Não sei se minha esposa está me traindo ou se estou apenas paranoico. Como diz o título, acho que minha esposa está me traindo. Começou com nossa vida sexual, costumávamos fazer sexo cerca de 2 vezes por semana. Mas nos últimos 6 meses, fazemos isso no máximo 2 vezes por mês, e sou eu quem tem instigado. Não pensei muito nisso porque ela foi demitida do emprego há 8 meses e tem ficado em casa desde então. Então, pensei que talvez ela esteja apenas deprimida ou não esteja com vontade. Mas um mês atrás, meu colega de trabalho me ligou e perguntou por que eu não disse a ele que comprei um M3. Fiquei confuso e ele explicou que viu um M3 verde estacionado na nossa garagem. Perguntei à minha esposa sobre isso e ela disse que era da irmã dela. Então, esqueci completamente. Mas na sexta-feira, liguei para minha esposa no meu intervalo para o almoço e ela estava sem fôlego. Como se estivesse no meio de um treino. E foi isso que ela me disse. Mas durante a ligação, ouvi algo como barulhos de palmadas. Pensei que talvez ela estivesse fazendo exercícios durante a nossa ligação. Temos uma academia em casa, então não é incomum. Mas à noite, encontrei-me com um amigo meu para tomar uma cerveja e reclamei da nossa vida sexual. Também contei a ele sobre aquela ligação estranha e ele disse: "Cara, alguém estava transando com sua esposa quando você ligou." E depois de pensar sobre isso, faz todo sentido. Mas não sei se estou apenas paranoico ou se há algo nisso. Também não sei como provar se ela está. O que duvido, mas não consigo tirar esses pensamentos da minha cabeça. Antes que alguém sugira uma câmera, temos uma na nossa garagem, mas não salvei quando meu colega de trabalho ligou sobre o M3, então não posso verificar quem era. Mas verifiquei a gravação quando a chamei e não havia nenhum carro estacionado na nossa garagem. Apenas o carro dela. Edição: o M3 não era da sua irmã. Eu mandei mensagem para a irmã dela perguntando se ela estava dirigindo um M3 naquele momento e ela não estava. Ela estava com um X5 emprestado da concessionária. Então eu sei que minha esposa mentiu sobre com quem ela estava. Atualização. Então, pensei em atualizar todos sobre essa situação de traição. Graças à sugestão de alguém, comprei uma câmera para a porta dos fundos. Liguei para minha esposa como costumo fazer durante meu intervalo para o almoço ontem e ouvi exatamente a mesma coisa, ela respirando pesadamente e estranhos barulhos de palmadas ao fundo. Então, quando cheguei em casa, verifiquei as câmeras, ninguém além dela estava em casa e minha esposa não saiu. Então, quando voltei do trabalho, tive uma conversa séria com ela, contei basicamente tudo, como achei que ela estava me traindo por causa de sua recente mudança de comportamento, sua mentira sobre o carro e esses estranhos ruídos. Também contei a ela que comprei uma nova câmera para verificar. Conversamos por algumas horas e tudo ficou esclarecido. Os ruídos eram ela se masturbando. Ela disse que não foi honesta sobre isso porque se sentiu desconfortável por ter gostado enquanto estava em uma ligação comigo. Quanto à mentira sobre o carro, ela não mentiu. Era da irmã dela. Mas a irmã dela mentiu para mim sobre que carro estava dirigindo. Aparentemente, ela me odeia o suficiente para me provocar. Também discutimos a queda em nossa vida sexual e o fato de ela cuidar melhor de si mesma, pedindo mais lingerie, apesar de não fazermos sexo. Ela me disse que estava simplesmente entediada. Não apenas com o sexo comigo, mas também com a vida. Ela pediu desculpas por me fazer pensar que estava me traindo. Concordamos em tentar apimentar as coisas na cama. Também concordamos que tirarei férias de 2 semanas no próximo mês para viajarmos juntos, como costumávamos fazer, na esperança de reacender a faísca entre nós. Portanto, obrigado a todos que deixaram ótimas sugestões e todos os comentários e mensagens de apoio. Esta provavelmente não é a atualização suculenta e dramática que todos esperavam, mas estou extremamente feliz que não seja. Eu não conseguiria imaginar perder minha esposa. Hoje cometi um erro ao não saber que o cara de quem gosto trabalha no mesmo andar que eu. Aconteceu ontem e ainda me sinto como se quisesse morrer. Aliás, tenho 19 anos e ele tem 21. Tudo começou quando um assistente de ensino de uma das minhas aulas ficou doente, e conseguiram outra pessoa para substituir uma palestra. O cara que conseguiram era um desastre, mas, droga, ele também era tão fofo. Fiz uma leve investigação depois e descobri que ele tem um blog, e foi uma das coisas mais sinceras e engraçadas que li em um tempo. Ele é um nerd total e muito atraente, e eu sou muito atraída por isso.
Uma vez, eu estava estudando na biblioteca e vi que ele pegou um lugar perto do meu, então puxei assunto com ele, e foi ótimo. Conversamos por horas, e eu não consegui fazer nada. De qualquer forma, trabalho meio período em um laboratório de pesquisa no campus. Na semana passada, meu orientador ainda estava de férias, mas meu mentor tinha acesso total ao laboratório, então eu estava livre para fazer meus experimentos sem ser incomodada. Uma das minhas amigas próximas também trabalha no mesmo laboratório que eu, então nos divertimos muito apenas ficando em um laboratório praticamente vazio. Era por volta das 16 horas de ontem quando decidimos ir para o corredor apenas para relaxar um pouco e comer alguns lanches. Uma das portas de outro laboratório perto de onde estávamos estava aberta, mas não pensamos muito nisso, já que o andar inteiro estava realmente deserto. Basicamente, todo mundo ainda estava de férias. Estávamos falando sobre o cara com quem ela está saindo quando ela me perguntou se algo novo tinha acontecido entre mim e o cara estranho que fez palestra. Eu contei a ela o que aconteceu na biblioteca, e ela começou a me fazer perguntas sobre as expressões faciais dele e quão perto ele estava sentando para analisar se estava afim de mim. Estávamos dizendo coisas como: sinto que pelo menos uma vez os olhos dele caíram nos meus lábios, ou ele ficou te olhando por mais de 5,7 segundos? Porque, se foi, com certeza ele quer te pegar. Era tudo por diversão. Então eu, sendo a pessoa sem filtro que sou, disse: eu até deixaria ele comer meu traseiro se ele quisesse. E ambas caímos na risada. Aviso, eu estava brincando. Então, do nada, ouço passos vindo da porta aberta ao meu lado, e tanto eu quanto minha amiga nos viramos para olhar. E eis que, para meu terror, o cara de quem gosto sai da porta, nos dá um olhar surpreso mal disfarçado e diz: ei, vocês poderiam baixar o tom um pouco. Em seguida, ele pisca para mim, volta para dentro, mas deixa a porta aberta. Dei à minha amiga o olhar mais envergonhado possível, e ela sussurra: meu Deus, é ele, e eu simplesmente saio correndo pelo corredor e desço as escadas com minha amiga correndo atrás de mim até chegar do lado de fora do prédio, onde eu simplesmente desabei em um banco. Minha amiga me consolou entre muitas risadas enquanto eu morria lentamente devido ao constrangimento que trouxe sobre mim. Ela também pesquisou o nome do laboratório que fica literalmente 3 portas abaixo do nosso, e, com certeza, ele estava listado em nossa equipe. Esse cara não tem um LinkedIn ou status no Facebook dizendo que trabalha lá. Eu nem o vi pelos corredores, nunca. Eu acho que ele ouviu tudo o que eu disse? Sim. A falta de reação dele me preocupa? Muito. Eu quero cavar um buraco e me enterrar nele? Com certeza. Atualização. 2 meses atrás, eu estraguei tudo. Estava encantada por esse cara super fofo que veio e deu uma palestra como convidado em uma das minhas aulas. Acabei percebendo, não da maneira que eu queria de jeito nenhum, que ele realmente trabalha em um laboratório que fica a 3 laboratórios de distância do meu. Basicamente, a maioria do andar estava de férias, e minha amiga próxima e eu estávamos penduradas nos corredores, brincando sobre meu crush por esse cara, quando eu disse: eu até deixaria ele comer meu traseiro, se ele quisesse. Ele ouviu, saiu e nos disse para ficar quietas, depois piscou para mim. Eu estava tão envergonhada. Eu não voltei ao laboratório até as férias de inverno terminarem, esperando que o grande número de pessoas de alguma forma evitasse que eu ouvisse novamente. Isso não aconteceu. No meu primeiro dia de volta, estava na sala de descanso fazendo uma torrada quando ele entrou. Ah, merda, pensei, sabendo que um confronto era provavelmente inevitável e que eu deveria me desculpar pelo meu comentário grosseiro. Mas, em vez disso, olhei freneticamente para o lado e me concentrei em passar manteiga de amendoim na minha torrada, porque se eu fizer isso, ele não pode me ver, certo? Isso não aconteceu novamente. Em vez disso, ele veio até mim, sorriu e disse: ei, meu nome, como foi sua folga? Eu olhei para cima de forma constrangedora e disse a ele que estava tudo bem. Principalmente fiquei no campus e trabalhei no laboratório. Ele me disse que basicamente fez a mesma coisa, mas foi visitar a família por alguns dias. Ele também não trouxe o que aconteceu, graças a Deus. Então ele disse algo do tipo: é só isso que você vai comer para o almoço? E eu fiquei tipo, sim, estava com pressa e esqueci de fazer algo para trazer. Então ele disse: eu estava pensando em pegar algo para comer em um lugar de sanduíches perto de nós, você quer ir junto? Eu fiquei tipo, que diabos, que cara suave. Tentei não dar muita importância e levei na esportiva, então eu disse que sim, e fomos. Bem, acabamos tendo um ótimo almoço.
Inevitavelmente, enquanto estávamos a caminho de voltar, ele finalmente fez uma piada e disse: "Me conte, depois do nosso almoço hoje, quantos segundos você acha que eu passei te olhando?" Eu simplesmente olhei para ele com a boca aberta antes que ele risse e dissesse: "Tem que ser mais de 6 segundos de cada vez, certo? Isso deve significar que eu gosto de você." A propósito, o que ele disse era uma referência ao que minha amiga e eu estávamos falando naquele dia quando ele ouviu. Mesmo com meu choque, consegui rir e fazer uma piada de volta para ele. "Bem, amanhã é o nosso primeiro mês de aniversário. Nós não fizemos nada no traseiro." Ele me disse depois de algumas semanas que, embora ele tenha apreciado meu comentário, ele não curte colocar seu membro nesse lugar. "Parece que vou manter minha virgindade traseira", e consegui um namorado super fofo, inteligente e gentil com toda essa confusão. O CEO não entendeu o que meu departamento fazia, aparentemente. Algumas informações de fundo: eu era um solucionador geral de problemas para minha empresa. Meu trabalho envolvia muitas viagens para diferentes clientes que apoiamos. Minha área de trabalho é Ontário, Canadá, onde estou baseado, e alguns dos estados vizinhos dos Estados Unidos, Nova York, Massachusetts, Vermont, Pensilvânia. Eu fazia a maioria das minhas viagens de carro, já que minha agenda pode mudar rapidamente e voar pode ficar muito caro. Eu tinha um colega que tecnicamente era meu subordinado, mas tínhamos um relacionamento de trabalho muito bom e muitas vezes lidávamos com chamadas independentemente um do outro, apenas nos falando por telefone uma vez por semana e pessoalmente uma vez por mês, quando necessário. Há um pouco mais de um ano, recebi um e-mail me convocando para a sede em Nova York para uma reunião com o CEO e o conselho de administração sobre meu trabalho. Verifiquei com meu colega e ele recebeu o mesmo e-mail. Então fizemos nossos planos de viagem e nos encontramos em Nova York na semana seguinte. Jantamos juntos na noite anterior à nossa reunião e não conseguimos entender entre nós qual era o problema. É raro ser convocado para a sede e ainda mais raro as coisas serem tão vagas. Quando entramos na reunião no dia seguinte, fomos informados de que a empresa estava dividindo nosso departamento entre os Estados Unidos e o Canadá e que haveria uma nova pessoa para lidar com os clientes dos Estados Unidos e que deveríamos nos restringir ao Canadá. Tanto eu quanto meu colega ficamos um pouco chocados com isso, já que nenhum de nós ouviu falar que isso estava sendo discutido. Perguntei quem era a nova pessoa para os Estados Unidos e então descobrimos que era uma nova contratação pela qual o CEO tinha um interesse especial. Tentando manter o bom espírito, ofereci-me para treinar a nova pessoa. Existem muitas realidades no trabalho que não estão na descrição do cargo. O CEO aceitou e então trouxe a nova contratada. Entra uma jovem que parece ter cerca de 23 anos e tem uma expressão de que sabe de tudo. Ela se senta à mesa e imediatamente deixa claro que não quer nada conosco. CEO, Bob, nova contratada, Karen, meu colega, Jim. Bob, bem-vinda, Karen. Acabamos de informar o Jim sobre a mudança na estrutura e eles estão dispostos a lhe dar o apoio de que você precisa para começar. Karen e Bob olham para mim. Eu fico feliz em tê-la a bordo, Karen. Acho que tanto eu quanto Jim temos muita experiência para compartilhar com você e ficaremos felizes em fazê-lo. Talvez fosse melhor em uma reunião separada para não ocuparmos o tempo do conselho. Karen, obrigada a todos. Tenho muitas ideias sobre como posso otimizar nosso departamento e introduzir novas políticas que devem economizar muito dinheiro para a empresa em despesas. Estou muito confuso neste momento. Karen está falando como se fosse minha supervisora, o que definitivamente não foi o que Bob nos disse. Posso ver alguns dos membros do conselho fazendo caras estranhas com isso também. Bob, talvez eu tenha entendido mal os novos cargos aqui. Você poderia esclarecer, por favor? Bob, claro. Karen é a nova chefe do seu departamento e tanto você quanto Jim responderão diretamente a ela. Membro do conselho, isso não é o que discutimos ou aprovamos como conselho. Não estávamos totalmente convencidos de dividir o departamento, mas isso é completamente contrário ao que discutimos. Karen, o que vocês discutiram então? Membro do conselho, que o departamento de vocês seria dividido entre os Estados Unidos e o Canadá. O e Jim permaneceriam ao norte da fronteira e você cuidaria dos Estados Unidos. Karen, isso não é o que me disseram, mas posso trabalhar com isso. Contanto que esses dois fiquem fora do meu caminho. Indicando eu e Jim. Jim e eu estamos chocados e insultados por sermos falados dessa maneira. Ambos somos muito bons no que fazemos e antes de hoje nunca tínhamos visto essa mulher em nossas vidas. Bob, isso resolve. Com efeito imediato, você e Jim não devem ter nada a ver com Karen.
Não interfira em seu trabalho de forma alguma. Vocês dois devem se restringir a trabalhar apenas no Canadá. Com isso, ele encerrou a reunião e saiu da sala, com Karen logo atrás dele. Jim e eu ficamos lá atordoados por um momento e alguns dos membros do conselho vieram até nós para expressar seu choque e simpatia por isso. Eu tinha presença de espírito suficiente para perguntar se receberíamos uma diretiva por escrito dessa mudança e me garantiram que sim. Com certeza, tanto eu quanto Jim recebemos e-mails com a nova diretriz de Bob até o final do dia. Portanto, depois de enviar um e-mail para todos os nossos clientes nos Estados Unidos informando sobre a mudança e fornecendo as informações de contato de Karen, Jim e eu voltamos para Toronto e nos reorganizamos para trabalhar apenas em Ontário. Isso significava muito menos viagens para nós, o que nos dava mais espaço para respirar. Dentro de uma semana, comecei a receber reclamações de nossos clientes nos Estados Unidos de que Karen não estava respondendo a e-mails e estava perdendo compromissos. Encaminhei esses e-mails para Karen e copiei todo o conselho, incluindo Bob. Outra semana depois, recebo uma ligação de Karen que parece estar frenética, mas não admite que precisa de ajuda. Ela faz uma conversa agradável e depois pergunta como eu lidaria com um tipo específico de situação. Digo a ela que realmente não estou interessado em discutir trabalho, pois isso poderia ser visto como interferência em seu trabalho. Mais tarde naquela noite, recebo uma ligação de Jimmy dizendo que teve a mesma conversa com Karen e lidou da mesma maneira. No final desse mês, recebo uma ligação de Bob perguntando se eu retomaria o departamento inteiro novamente. Digo educadamente que não, já que não queria interferir no trabalho de Karen e em seu papel. Pelos próximos 3 meses, recebo e-mails e ligações de clientes nos Estados Unidos perguntando se podem me ter de volta como contato. Isso confirma uma ideia que estava na minha cabeça. Jim e eu, na verdade, aumentamos nossa base de clientes em Ontário desde que nos restringimos aqui. Então, almocei com Jim um dia e perguntei a ele se ele queria entrar em um negócio comigo como sócios, iniciando nossa própria empresa de consultoria. Não poderíamos fornecer tudo o que nossa empresa atual oferecia, mas poderíamos oferecer um alto grau de profissionalismo para nosso campo específico e parecia que tínhamos uma base de clientes pronta. No final do almoço, ele concordou e começamos as etapas necessárias para nos estabelecer. Assim que ficamos claros, ambos apresentamos nossas demissões com explicações do motivo. Na próxima vez em que os clientes nos contataram, informamos que não trabalhávamos mais para a empresa. Quando perguntaram se ainda trabalhávamos no campo, informamos que tínhamos estabelecido nossa própria empresa e quais serviços oferecíamos. Um mês depois, tínhamos 60% de nossos clientes nos Estados Unidos a bordo e, como a antiga empresa não tinha suporte no Canadá, tínhamos 80% dos clientes canadenses. Em 2 meses, tínhamos 80% dos clientes dos Estados Unidos e 90% dos clientes canadenses. No ano desde então, nossa nova empresa cresceu o suficiente para contratarmos 7 novos consultores. Jim e eu nos vemos fazendo mais trabalho de escritório do que trabalho de campo e muito cortejo de clientes. Nossa antiga empresa teve que parar de oferecer soluções presenciais, o que nosso departamento fazia, e Bob foi demitido pelo conselho. Não sei o que aconteceu com Karen. Atualização. Devido ao interesse nos comentários, fiz uma ligação para um dos membros do conselho com quem ainda tinha boas relações. Aqui estão algumas respostas às perguntas. Como Karen conseguiu o emprego? Aparentemente, Bob havia criado uma bolsa de estudos em uma escola de negócios com seu próprio dinheiro, que financiou algo como 6 ou 7 estudantes na escola de negócios. Karen foi a última formanda e Bob queria dar a ela um começo no mundo dos negócios. Bob estava envolvido romanticamente com Karen? Não obtive uma resposta clara. Mas a esposa de Bob se divorciou dele pouco depois de ele ser demitido da empresa. Tirem suas próprias conclusões disso. O que aconteceu com Karen? Aparentemente, ela conseguiu um emprego como gerente intermediária em uma empresa de serviços financeiros. Espero que ela consiga construir uma vida para si mesma e tenha aprendido algumas lições importantes. O que aconteceu com Bob? Segundo informações recentes, ele era diretor regional de uma grande cadeia de hotéis. Espero que ele também se reerga. Todos merecem uma chance de construir uma vida para si. Alguns questionaram por que o conselho estava presente nesta reunião. Sinceramente, não sei e o membro do conselho com quem falei também não sabia. Era uma das reuniões regulares deles e Bob acrescentou coisas à agenda. Alguns questionaram meu uso de acordos de não concorrência, dizendo que não é agradável. Isso é uma realidade normal no mundo dos negócios. A peculiaridade é que minha antiga empresa não tinha um.
O acordo de não concorrência que faço meus funcionários assinarem não é excessivamente oneroso. Ele protege nossa propriedade intelectual e contatos profissionais. Não restringe de forma alguma a capacidade dos funcionários de trabalhar no campo. Dito isso, Jim e eu concordamos que, se um funcionário nos deixar em bons termos e pedir razoavelmente para ser liberado do acordo de não concorrência, nós o liberaríamos. Alguns perguntaram se ainda estamos contratando. Infelizmente, não estamos. Estamos dando uma pausa na expansão no momento, já que a esposa de Jim está lidando com o câncer. Não quero que Jim se preocupe com o escritório enquanto cuida de sua esposa, então decidimos manter nosso tamanho atual. O que posso fazer com o mínimo de ajuda de Jim, até que a esposa dele esteja em remissão e ele tenha a chance de descansar e voltar sua atenção mais plenamente para a nossa empresa. Jim e eu nos tratamos como família, então isso é um passo natural para nós. Muito obrigado a todos pelo interesse e pelos ótimos comentários e discussões nos comentários. Eu sou a babaca por dar um ultimato à minha namorada? Eu, 21, estou em um relacionamento com a Tira, 20, há um ano. A Tira teve um relacionamento anterior em que a mulher com quem ela estava não era realmente lésbica, mas como se assumir era uma novidade em nossa cidade, a ex dela fez isso apenas por uma tendência idiota. Enquanto namoravam, a ex da Tira estava traindo com homens, e um desses casos se tornou sério. A ex acabou contando tudo e deixou a Tira por ele. Isso deixou a Tira com alguns problemas. Sinto que os problemas dela estão a um ponto em que ela precisa de ajuda. Entendo a dor dela e fiz de tudo para fazê-la se sentir confortável. Sempre a mostro para todos, compro coisas caras para ela, deixo ela mexer livremente no meu celular. Quando estou com amigos e ela precisa de mim, estou lá antes mesmo de desligar o telefone. Eu daria literalmente as roupas do meu corpo e a comida da minha boca para essa garota. Uma semana após nosso primeiro ano juntas, a Tira me chamou para uma conversa séria. Eu presumi que era porque estávamos planejando morar juntas. Ela começou de forma realmente doce. Resumindo, ela disse que seus sentimentos eram fortes e que podia nos ver passando o resto de nossas vidas juntas, mas ela tinha algumas regras que a fariam se sentir confortável e segura. Aqui estão as regras. Ela quer que eu faça chamadas de vídeo com ela todas as vezes em que estiver, supostamente, em um intervalo no trabalho. Eu não posso ter amigos homens. Eu não posso sair com nenhum dos meus amigos de infância que são homens, incluindo meu melhor amigo de infância, literalmente desde que usávamos fraldas. Nossas famílias são imigrantes asiáticas e africanas, então nossas culturas têm algumas semelhanças, então nossas famílias praticamente se uniram quando os mais velhos se conheceram depois de chegarem aos Estados Unidos. Cortar o contato com ele seria um problema para mim, além de ele ser como um irmão para mim, eu nunca o machucaria dessa forma. Por último, a menos que o amigo homem seja gay ou trans, eu não posso sair com eles. Ela também precisa de provas de que eles são realmente gays? Eu olhei para ela com uma expressão séria e disse, não. Se me isolar de homens em geral e da minha família te faz sentir segura, então acho que você não vai se sentir segura, Tira. Faça o que quiser com essa informação. Depois, eu saí. Eu não a vi por 2 dias depois disso. Durante esse tempo, a mãe e as irmãs dela me ligaram para tentar me fazer ver do ponto de vista dela. Eu disse a elas que eram estúpidas por estar apoiando o ponto de vista dela. Tira pediu para conversarmos um tempo depois. Eu disse a ela que poderíamos trocar mensagens, pois estava muito magoada e não queria vê-la pessoalmente. Isso é exatamente o que eu disse. Você não tem o direito de me controlar ou de controlar o que eu faço. Eu não sou a sua ex, estou namorando mulheres desde os 15 anos. Estamos juntas há 1 ano, não sou confiável? Já te desapontei alguma vez? Agora, tem uma regra, você procura terapia, e eu não estou blefando quando digo que, tão rápido quanto você disser não, vou baixar o Tinder e mudar meu status no Facebook para solteira. Também disse a ela que ela não precisava responder imediatamente, que eu lhe daria algum tempo para si mesma. Tira ainda não respondeu a mensagem porque todo mundo sabe que eu não blefo. Minha família está ao meu lado. Após a história toda de cortar o contato com meu melhor amigo de infância, eles não gostam mais dela e querem que eu termine com ela. Estou inclinada a isso. No entanto, acho que ela contou a algumas amigas, pois elas estão me assediando. Elas dizem que parceiros não dão ultimatos uns aos outros e que, se eu realmente me importasse com ela, aceitaria tudo e daria a ela algum tempo para se curar. Com o tempo tudo vai melhorar. Uma delas até disse que devo estar falando com um cara por aí, porque eu não estaria sendo tão inflexível assim. Acho que estou apenas defendendo meus próprios direitos.
Nunca estive em um relacionamento em que alguém teve relacionamentos passados tão ruins, então não sei se estou sendo insensível. Eu sou a babaca? Espera aí, os amigos dela disseram que parceiros não dão ultimatos uns aos outros, mas, não foi isso que a Tira fez com as regras dela? Sim, é diferente porque eu não passei pelo que ela passou. Ela e suas amigas, também concordam que eu deveria perder o contato com homens heterossexuais, mas ela tem amigos homens, isso é diferente também. No final, o que se espera de mim é que perca o contato com homens, exceto colegas de trabalho, apenas até que ela melhore, mas ainda não houve resposta à minha última mensagem sobre terapia. Com base nos últimos comentários, é oficial, meu relacionamento está indo para o lixo agora. Atualização. Só quero dar uma atualização e agradecer a todos que deram conselhos, eu realmente aprecio isso. No dia seguinte à minha postagem, segui alguns dos conselhos de vocês para me separar da Tira. Enviei uma mensagem de texto a ela, informando que, devido à postagem que ela fez, não éramos adequadas uma para a outra. Também acrescentei que a amava e esperava que ela continuasse a fazer terapia para ajudar em futuros relacionamentos. Minha mãe e eu tivemos uma conversa, e ela decidiu que seria melhor dar as coisas da Tira a ela apenas para garantir que nada piorasse. A casa da minha mãe é, na verdade, uma casa familiar onde todos os meus melhores amigos e parentes mais velhos vivem juntos, então ela achou que era melhor se a Tira pegasse as coisas pessoalmente. Enviei uma última mensagem para a Tira dizendo que ela poderia pegar as poucas coisas que deixou ao longo do ano na casa da minha mãe, e minha mãe estaria lá para entregá-las a ela. Bloqueei ela depois, porque ela começou a bombardear meu telefone, ligando mais vezes do que posso contar. No dia seguinte, à noite, minha mãe me ligou quando a Tira veio buscar suas coisas. Ouvi algumas gritarias da Tira, ela estava gritando que minha mãe era a razão pela qual eu estava terminando tudo, o que não é verdade. Minha mãe me ouviu, ignorou a Tira, colocou as coisas no chão e voltou para casa, trancando a porta atrás dela. Tira começou a bater na porta e ficou do lado de fora da casa por 30 minutos, dizendo que não sairia até falar comigo, porque, nada disso é como, meu nome. Minha mãe chamou a polícia. Eles atiraram da propriedade e disseram a ela que, se voltasse, seria considerado invasão, então eles teriam que prendê-la. Até agora, meus amigos a mantiveram no Facebook e tiram screenshots de qualquer post preocupante no caso de eu precisar deles. E eu também fui contatada pela ex da Tira, que viu o drama no Facebook. Uma postagem que meu amigo fez, apenas falando sobre o relacionamento passado da Tira, chamou a atenção dela. Acontece que ela nunca traiu, terminou com a Tira por causa de seu abuso. Vocês estavam certos, com a ex dela, ela começou cortando o contato com homens, depois com mulheres, e depois de um tempo ela começou a isolá-la de amigos e família. A ex começou a namorar outras pessoas, mas a Tira inventou uma mentira de que ainda estavam juntas quando ela começou a ver outras pessoas. Ela é bissexual, quem diria que a Tira é apenas louca? Recebi permissão para compartilhar isso. Novamente, obrigada a todos pelos conselhos, eu realmente aprecio isso, espero que a vida dê o melhor que ela tem a oferecer a todos vocês. Como os amigos e os pais dela não percebem o quão louca ela está agindo? Ela precisa de ajuda profissional, e precisa agora, antes que faça algo louco. Pelo que ouvi da ex dela, elas até concordaram com tudo o que acontecia no relacionamento dela, com ela sendo isolada de sua família. É louco para mim. Me mostraram alguns relatórios que foram registrados pela ex dela. O que ela tentou comigo foi apenas a ponta do iceberg do que aconteceu com o último relacionamento dela. A ex dela tem uma ordem de restrição contra ela que vencerá em breve. Atualização. Ei, estou bem. Tenho uma audiência daqui a algumas semanas para obter uma ordem de restrição. Depois vou ao Tribunal de Pequenas Causas para obter uma indenização pelos danos que ela causou ao meu carro. Tenho vídeos de vigilância e ela cometeu o erro de fazer uma transmissão ao vivo, deletou agora, mas minha mãe conseguiu gravá-la. Encerrei meu contrato de aluguel com uma taxa, é claro, mas estou de volta à casa da minha família agora. Obrigada por perguntar. Ex me traiu com o primo e esperava sair ilesa, eu discordo totalmente. Para contextualizar, não era um primo de sangue. Vamos começar esta história dizendo que isso aconteceu há 12 anos. Agora estou casado felizmente com 3 filhos e não me arrependo de nada. Estive com minha ex-namorada por 3 anos. Percebi que ela estava sendo extremamente controladora. Esperava que eu desse todos os detalhes do meu dia e meu horário com antecedência, e se eu saísse desse cronograma, ela ficava muito chateada.
Ela atribuía isso a sentimentos ruins que estava tendo e ignorava como sendo paranoia dela devido a relacionamentos anteriores de infidelidade. Eu nunca traí ou me desviei uma vez sequer, e nunca dei a ela motivo para agir assim. Parecia inadequado para minha noiva agir dessa forma. Agora é aqui que a coisa fica interessante. Depois que ela pediu meu horário para fazer planos, já que o meu costuma ser mais agitado que o dela, notei que ela estava mandando mensagens para alguém. No meu trabalho, se eu trabalhasse mais de 40 horas, eu tinha capacidade de tirar folgas quando quisesse, desde que o trabalho fosse concluído posteriormente. Eu era muito amigo de um irmão e ainda sou. Nós rimos disso até hoje, e ele continua lembrando ela disso ativamente. Eu mandei uma mensagem para ele dizendo que queria fazer algo especial para ela um pouco antes do nosso aniversário para garantir que fosse uma surpresa especial. Ambos trabalhavam na mesma fábrica. Ele era um fabricante e ela era gerente de envio. Ele foi gentil o suficiente para me passar o horário dela. É aí que entra a discrepância. Sem o meu conhecimento, ela estava deixando de fazer horas extras. Ela trabalhava em turnos de 12 horas de segunda a sexta-feira, com exceção de quarta-feira, quando ela trabalhava meio expediente. Ela tinha começado a tirar quartas-feiras de folga bem na época em que começou a ficar extremamente controladora. Felizmente para mim, eu tinha acumulado vários dias de folga, então tirar uma quarta-feira de folga para mim não era um problema. Passaram-se alguns dias, e a quarta-feira chegou. Coloquei minha roupa de trabalho e saí para o trabalho. Eu esperava que ela saísse, pois nosso prédio tinha 2 saídas na mesma rua, e eu conseguia ver diretamente do meu carro uma área de compras do outro lado da rua, então estacionei meu carro nos fundos e esperei. Depois de cerca de 1 hora, notei um Ford Mustang vermelho muito específico com um decalque específico na janela traseira. Era o primo dela. Também fiz minha devida diligência ao levar um laptop antigo, que mantínhamos em nossa escrivaninha em uma área de escritório com vista total para a sala de estar, a porta do quarto e o banheiro, além da cozinha. Configurei-o para acesso remoto e configurei para me alertar quando a webcam detectasse movimento. Dando a ela o benefício da dúvida, pensei que ele poderia estar entregando algo ou vindo ajudá-la com algo, como sua família faz às vezes. Certamente, uma mensagem chegou até mim, então acessei remotamente meu laptop. Ele entrou pela porta sem hesitar, ela desabotoou a camisa dele e começou a beijá-lo. Criei um link de URL para transmissão ao vivo. Enquanto ela estava ocupada, tínhamos um grupo de mensagens da família e um grupo de amigos. Ambos faziam parte, mas naquele momento, estavam indisponíveis e não olhavam para os telefones. Eles nem esperaram, eles poderiam ter ido para o quarto, mas não, decidiram ficar ali mesmo. Enviei o link para o grupo de amigos e o grupo de família. Em questão de minutos, comecei a receber ligações sem parar de amigos e familiares. Não havia mais volta. Ela estava sendo bombardeada, mas ignorava o telefone. Só depois da 4ª ou 5ª chamada é que eles decidiram fazer uma pausa. Para contexto, o estado em que moro permite a gravação de propriedade pessoal, independentemente da ocupação. Eu era o único no contrato de aluguel, ela não podia estar no contrato devido ao mau crédito. A ligação que ela atendeu era da mãe do primo com quem ela estava. Ela atendeu o telefone no viva voz, e eu não estou brincando, as primeiras palavras da mãe dele foram: "Pare de transar com o meu filho." Ambos ficaram rígidos, e ela começou a gaguejar, dizendo: "Do que você está falando, etc." A mãe dele então revelou que havia uma transmissão ao vivo deles enviada por mim para a família dela. Ela pegou todos os travesseiros do sofá e se cobriu. O primo saiu cambaleando, tentando vestir as calças e os sapatos, apenas para tropeçar e bater com a cabeça na minha mesa de centro, deixando um afundamento. Nesse momento, eu já tinha chegado à frente do prédio do apartamento. Estava lá para cumprimentar o adúltero quando ele saiu pela saída da frente. Ele congelou e começou a chorar, pedindo desculpas profusamente. Não vou mentir, o que aconteceu depois não foi meu melhor momento, e eu quase me meti em problemas legais se não fosse pelo fato de que ele estava invadindo propriedade privada. Vamos apenas dizer que eu usei uma tala por 6 semanas e ele não apareceu em nenhuma foto de família por meses. Voltei para o apartamento, onde ela estava agora completamente vestida e chorando inconsolavelmente. Perguntei a ela se era muco ou esperma no rosto dela. Então, disse a ela para não responder porque tanto fazia. Dei a ela 1 hora para tirar todas as suas coisas, pois, novamente, tudo no apartamento era meu, exceto roupas, maquiagem e alguns utensílios de cozinha. A mãe dela não a deixou se mudar, pois estava cheia de vergonha. O mesmo aconteceu com seus irmãos, e a mãe do primo expulsou seu filho.
Os rumores se espalharam rapidamente em nossa cidade, e, usando palavras mais amenas, ela estava sendo evitada por todos. Após isso, OP mandou o print sobre várias conversas, datas e horários, aparentemente comprovando a veracidade dos fatos. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 18 mil inscritos. Uma boa noite, pessoal.